aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre energia. Para representar o que seria essa energia no nosso cotidiano, o mais comum é a gente pegar a nossa conta de energia. Se a gente observar aqui esse recorte de um modelo de conta de energia elétrica, a gente percebe que a unidade de medida que a gente usa, ou que a companhia elétrica usa para cobrar o nosso consumo de energia elétrica é o quilowatt-hora. Então aqui você na sua conta de energia pode observar qual foi o seu consumo em cada mês. Em cada mês, durante alguns anos, durante o ano, ele vai apresentar esse consumo de energia em quilowatt-hora. Então, se a gente pegar essa unidade de energia, se a gente pegar essa unidade de energia, que é o quilowatt-hora, e analisar, então, a nossa energia ela é a potência vezes o tempo. Então, se eu pegar um equipamento elétrico, por exemplo, que tem uma potência muito alta, e deixar durante um elevado tempo esse equipamento ligado, o meu consumo de energia vai ser maior. Então, essa energia que a gente fala aqui, né, se a gente pega pela unidade, a gente pode pegar e calcular essa energia fazendo a potência vezes o tempo. Então, se eu pego potência de qualquer equipamento vezes o tempo que ele vai ficar ligado, eu vou calcular a energia que vai ser consumida por esse equipamento. Essa energia, ela não é medida, o padrão de unidade de medida não é o quilowatt-hora. Quando a gente fala de energia, o padrão de unidade de medida de energia, se a gente pensa em energia, essa energia vai ser medida no SI em joule. Mas eu posso ter essa medida também em caloria, por exemplo. Então, quando a gente fala de energia, essa energia ela vai ser representada, ela vai ser calculada, ela pode ser representada pegando a potência do equipamento e multiplicando pelo tempo que ele vai permanecer ligado. Por exemplo, a gente pode ter várias formas de energia. Eu posso representar essa energia de uma forma mecânica, né? Essa energia mecânica ela pode estar dividida em duas formas de energia: em energia cinética e energia potencial. Essa energia cinética, quando a gente fala de energia cinética, esse nome cinética está relacionado com movimento. Então, quando eu falo energia cinética, eu estou falando da energia de movimento. Essa energia de movimento, ou seja, para um corpo ter movimento, eu preciso ter velocidade. Então, o corpo só vai ter uma energia cinética se ele estiver em movimento, consequentemente, ele vai ter que ter uma velocidade. E como é que a gente faz para calcular essa energia cinética? Essa energia cinética ela vai ser calculada pegando a massa do corpo, multiplicando pela velocidade ao quadrado e o resultado dividindo por 2. Então, aqui, o que é que a gente tem? Esse M é a minha massa. Esse V é a velocidade. Então, se eu quero energia cinética, se eu estou falando de energia que o corpo tem quando está em movimento, ou seja, quando tem velocidade, essa energia cinética vai ser calculada por isso aqui, mv2 sobre 2. Certo? Então, todo corpo que tem movimento, todo corpo que tem velocidade, ele vai estar associado a ele uma energia cinética. Nesse exemplo, o que é que a gente pede aí? Eu quero determinar a energia cinética dessa situação que está sendo representada aí. Uma criança de massa 40 quilos, então eu sei que a massa é 40 quilos, viaja
no carro dos pais, sentada no banco de trás, presa pelo cinto de segurança. Num determinado momento, o carro atinge uma velocidade, então eu sei aqui que a velocidade é 72 km por hora. E aí eu quero saber qual é a energia cinética que essa criança vai ter nesse instante. A gente viu que a energia cinética ela depende da velocidade. Só tem energia cinética quando estiver se movimentando, que tem a velocidade. E ela precisa da massa. A massa, ele me deu no problema, que é 40 kg. A velocidade, ele me deu no problema, que é 72 km por hora. Quando a gente fala de energia cinética, energia potencial, a unidade de medida que a gente vai usar aqui é a unidade padrão de medida no Sistema Internacional de Unidades. Quando a gente estava analisando lá a conta de energia elétrica, a gente estava trabalhando com uma unidade que era a unidade usual, né, que era quilowatt-hora. Quando a gente vai medir essa energia cinética, essa energia de movimento, a gente está trabalhando com quantidades de energia que são bem menores do que o nosso consumo mensal, né, como aquele que foi representado lá na conta de energia. Como esses valores de energia são bem menores, então a gente usa uma unidade padrão, né, para o Sistema Internacional de Unidades, que é o Joule. Para que essa energia que a gente vai encontrar aqui, essa energia cinética que a gente vai encontrar aqui, ela tem que ser medida em joule. Para que ela apareça, para que essa unidade esteja em joule, a massa tem que estar em quilograma e a velocidade tem que estar em metros por segundo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? A massa já está ok, eu já consegui, o problema já me forneceu essa massa em quilograma, mas a velocidade que foi apresentada aqui, ela foi dada em quilômetros por hora. O que é que eu vou ter que fazer para transformar isso aqui de quilômetros por hora para metro por segundo? Eu vou dividir por 3,6. Quando você pega e divide essa velocidade por 3,6, você vai achar aqui 20 metros por segundo. Ou seja, 72 km por hora é a mesma velocidade que 20 metros por segundo. O que é que mudou aqui? Mudou a unidade de medida. Essa unidade de medida de velocidade quilômetro por hora é uma unidade que a gente usa muito, né? Que a gente percebe num veículo, analisando um ônibus, o carro, lá essa velocidade ela vai ser medida em quilômetro por hora. Mas para fazer as nossas contas aqui, a gente vai pegar essa velocidade em metros por segundo. Então, uma vez que a massa já está em quilogramas e a velocidade já está em metros por segundo, então agora eu vou aplicar aquela formulazinha que a gente viu para a energia cinética. A energia cinética vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Se a gente substitui os valores aqui, trocando os valores da massa e velocidade por esses valores, por esses números que o problema fornece, então aqui vai ficar 40 vezes 20 ao quadrado sobre 2. Ou seja, massa, né, no local da massa aqui, no lugar da massa, a gente colocou 40 quilogramas. No lugar da velocidade, nós colocamos aqui 20 metros por segundo. Ok? Feito isso, fazendo essas contas, essa energia cinética, né? Essa energia de movimento, vai ser quanto? Essa energia cinética, se a gente simplifica aqui, aqui vai ficar 20, né? 40 dividido por 2 dá 20. 20 a terceira, né? Que é 20 vezes 20 vezes 20, vai dar 8.000 joules. Então, a energia cinética que essa criança vai ter quando ela estiver se deslocando num carro a 72 km por hora, vai ser uma energia cinética de 8.000 joules. Outra forma de energia que a gente pode apresentar aqui é a energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional, ela depende da altura. Quanto mais alto eu tiver do nível de referência, por exemplo, se eu solto um corpo a 1 metro de altura do chão, eu vou ter esse corpo, né,
atingindo uma determinada velocidade, porque o que está acontecendo ali? Ele está pegando essa energia que ele tem acumulada nesse sistema Terra-corpo e está convertendo em energia cinética. Se eu soltar o corpo de uma altura de 1 metro, ele vai bater no chão com uma velocidade. Se eu soltar esse corpo de uma altura de 2 metros, a velocidade com que ele vai adquirir, na hora que ele estiver se chocando com o chão, vai ser uma velocidade maior. Quanto mais alto ele tiver desse meu nível de referência, maior vai ser essa energia potencial gravitacional que vai estar associada nessa altura. Então, se eu tenho aqui um corpo, aqui está o meu nível de referência, o solo, e eu solto esse corpo aqui, que tem uma determinada massa, de uma altura h, essa energia potencial gravitacional vai ser uma energia que vai depender dessa altura. Quanto mais alto eu tiver desse meu nível de referência, maior vai ser a energia potencial gravitacional que eu tenho nesse sistema. E para a gente calcular essa energia potencial gravitacional, eu vou fazer massa vezes a gravidade vezes a altura. Né? Se a gente pega aqui, esse M vai representar a massa do meu sistema. Esse G é a aceleração da gravidade. Esse G, ele vale 9, vamos botar 10, para ficar mais fácil de fazer as contas. Esse G, ele vai valer 10 metros por segundo ao quadrado, é uma aceleração, é a aceleração da gravidade. E esse H é a minha altura. Então, quando a gente falar de energia potencial gravitacional, essa energia potencial gravitacional vai ser calculada fazendo massa vezes gravidade vezes altura. Por exemplo, nesse exemplo, a gente tem o seguinte, um vaso de 2 quilos está pendurado a 1,2 metros de altura. Então, eu tenho aí um corpo que está a 1,2 metros do chão e ele pesa 2 quilos. Então, nessa situação aí, o vaso de 2 quilos está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa de 0,4 metros de altura. Determine a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e em relação ao solo. Então, vamos lá. No nosso problema, o que a gente tem? Eu tenho aqui a mesa e aqui o solo. A altura da mesa para o solo é 0,4. E ele diz que está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa. Então, se eu pegar aqui mais 1,2 metros, o meu objeto está bem aqui, pendurado bem aqui. Aí eu quero saber qual é a energia potencial gravitacional do vaso, do corpo, em relação à mesa e do corpo em relação ao solo. O que a gente sabe? A massa do corpo é 2 quilos. A altura do corpo até a mesa, vou chamar de H da mesa, vai ser 1,2. Se a gente pega inicialmente para calcular essa energia potencial gravitacional em relação à mesa, a gente vai pegar a massa do corpo vezes a gravidade vezes a altura. Essa energia potencial gravitacional vai ser, quanto é a massa do corpo? 2, vezes a gravidade, é uma constante, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura. Se é em relação à mesa, então a gente vai fazer aqui 1,2 metros. Então a energia potencial gravitacional em relação à mesa vai ser igual a quanto? 2 vezes 10 vezes 1,2, vai dar 24 joules.
Então, energia potencial gravitacional em relação à mesa, 24 joules. Se eu pego a energia potencial gravitacional em relação ao solo agora. Em relação ao solo, a massa do corpo não mudou. A massa do corpo continua sendo 2 kg. A altura agora em relação ao solo vai ser de quanto? 1,2 até a mesa, mais 0,4 até o solo. Então, vai dar uma altura de 1,6 metros. Se eu quero calcular a energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. A energia potencial gravitacional vai ser 2 vezes 10 vezes 1,6, que vai dar 32 joules. Ok? Moçada, isso daqui é um vídeo que vai ajudar vocês na resolução e interpretação das atividades propostas em sala. E aí, qualquer dúvida, podem chegar junto, que nós estamos à disposição de vocês. Até mais, tudo de bom, moçada.